Ok, imaginem um dinossauro. Sim, mais ou menos, está... Ok, isso, um bocadinho mais ali... Já está? Está errado. Não é esse o aspecto de um dinossauro. Qualquer representação de dinossauros, seja em livros, filmes ou bonecos, é baseada em informação limitada vinda de fósseis de animais extintos há 65 milhões de anos. No início do século XX, quando a paleontologia ainda estava na sua infância, os dinossauros eram mostrados como lagartões gigantes, estúpidos, de sangue frio, a arrastarem-se em pântanos, condenados à extinção. Viemos à Lourinhã, onde o paleontólogo Bruno Pereira nos mostrou as escavações de fósseis que fazem nas Arribas e nos explicou como o estudo dos fósseis transformou a imagem dos dinossauros em criaturas ágeis, dinâmicas, de sangue quente, com uma enorme diversidade de formas e comportamentos. Lembram-se do Brachiosauro, o grandalhão do pescoço comprido? Pensava-se que esse tipo de dinossauros, os saurópodes, só poderiam ter existido se fossem parcialmente subaquáticos. Eram representados a viver submersos em pântanos, com o pescoço fora d'água, porque só assim é que poderiam ter suportado o peso dos seus corpos gigantescos. Mas com base na evidência fóssil, sabemos que o Brachiosauro possuía sacos de ar no seu esqueleto. Pensem nos sacos de ar como balões, que existiam à volta dos ossos e dentro dos próprios ossos. Isto permitia ao esqueleto manter-se leve sem sacrificar força, o que nos diz que o Brachiosauro era perfeitamente capaz de viver em terra sem arrastar a cauda e esticando o seu pescoço para comer folhas tão altas quanto 15 metros. E foi encontrada evidência destes sacos de ar nos esqueletos dos dinossauros saurísquios. Este é um grupo que inclui os brachiosauros e os supersauros, que são alguns dos maiores dinossauros conhecidos, podiam chegar a medir 30 metros, mais ou menos o equivalente a 3 autocarros. Mas temos evidência fóssil de outra característica que permitiu aos dinossauros ficarem tão ridiculamente grandes. Como mamíferos, somos animais placentários, o que significa que o bebê cresce na barriguinha da mamã e já toda a gente sabe como é que isso funciona. E também já viram os elefantes bebés que mesmo quando nascem já são do tamanho de uma vaca. Mamíferos grandes fazem bebés grandes. E bebés grandes exigem imenso tempo e energia para crescer na barriga da mãe. Os elefantes, por exemplo, têm uma gestação que dura quase 2 anos. Este é um fator que limita imenso o tamanho dos mamíferos. Os saurópodes puderam contornar este problema completamente porque punham ovos. Mesmo o maior dos saurópodes nascia de um ovo que não era maior do que uma bola de futebol. E assim, como a gestação já não era um problema, eles puderam crescer, e crescer, e crescer, e crescer mais um bocado ainda. Ok, agora pensem naqueles dinossauros pequeninos, muito escancelados, que correm por todo lado. Que nos filmes o primeiro aparece sempre sozinho e parece inofensivo, mas depois juntam-se os amigos dele e aterrorizam uma menina indefesa. Aquilo que têm na vossa cabeça é provavelmente um Compsognathus, um pequeno dinossauro que rondava 1 metro de comprimento. Mas essa imagem do dinossauro escancelado, todo pele e osso, está errada. Foram encontrados fósseis de Compsognathus e do seu parente próximo, o Sinosauropteryx, com uma espessa camada de penugem e penas a cobrir todo o seu corpo. Estes pequenos dinossauros pareciam-se mais com pequenos ratos felpudos do que com lagartos. Mais interessante ainda é que vários dinossauros no grupo dos celurossáurios foram encontrados com algum tipo de penas ou penugem. Lembram-se do Velociraptor, aquele das garras grandes, coberto de penas. E eu sei que se lembram do Tyrannosaurus Rex, um dos mais ferozes predadores do Cretácico, do tamanho de um autocarro, com dentes que pareciam facas serrilhadas, coberto de penas. Provavelmente. Mas porquê? Ninguém pensa que um bicho deste tamanho pudesse voar. Então para que é que serviam as suas penas?
Estudando os melanossomas, estruturas que contêm pigmentos coloridos nos fósseis das penas, vendo a sua forma, densidade e distribuição, podemos deduzir a cor dos dinossauros. Aquilo que tem atraído mais a excitação da comunidade tem sido mesmo a questão da cor dos dinossauros. Infelizmente, na grande maioria dos fósseis que nós temos, os vestígios destes animais que nós temos, não conseguimos saber a cor. Aquilo que se sabe até agora é que eles não teriam uma cor muito berrante. Teriam cores à volta dos castanhos, dos cinzentos claros, eventualmente dos pretos. Em um ou outro caso poderia ser um vermelho mais escuro. Por exemplo, o Sinosauropteryx era na realidade alaranjado, com uma cauda às riscas como a de um guaxinim. E isso dá-me vontade de lhe fazer festinhas, pelo menos até aparecerem os amigos dele e aterrorizarem-me. Estas cores variadas teriam sido usadas pelos dinossauros para camuflagem, para exuberantes rituais de acasalamento e até exibições de força para afugentar rivais. Isto permite-nos deduzir que os dinossauros possuíam relações sociais dinâmicas e formas de comunicação complexas. Pensem no Epidexipteryx, um pequeno dinossauro que tinha na sua cauda longas penas de 20 cm que lhe teriam permitido exibir-se como um pavão. Ok, então imaginem outra vez um dinossauro. Tinham ossos ocos, punham ovos e tinham penas coloridas. Portanto, isto. Eu tenho um dinossauro ao colo. As aves atuais são consideradas dinossauros. Tecnicamente, dinossauros avianos, do grupo dos terópodes, que adquiriram a capacidade de voar. Obviamente não esta minha amiga aqui, mas não é difícil imaginar que uma águia pudesse ter evoluído de um velociraptor. Então como é que se transforma um lagartão gigante numa galinha? Nós, os macacos humanoides, andamos por cá há 5 milhões de anos. E antes que isso vos suba à cabeça, os dinossauros, desde os primeiros lagartões que se diferenciaram dos répteis até levarem com um calhau cósmico na cabeça, andaram por cá durante uns impressionantes 165 milhões de anos. Foram precisos 165 milhões de anos para os lagartões gigantes aprenderem a voar. Levantaram voo, transformando-se em alguns dos animais mais fascinantes e majestosos que vemos hoje. Da próxima vez que virem uma águia, uma coruja, um papagaio ou até uma galinha, lembrem-se que estão a olhar para um dinossauro. Um dinossauro que provavelmente ainda está ressentido por já não mandar nisto tudo.